Olá, seja bem-vindo. Estou de volta para te manter bem informado nesta madrugada de segunda-feira. Eu começo porque o cigarro eletrônico, conhecido como vape, acendeu outro alerta na comunidade médica. Esse dispositivo tem 6 vezes mais nicotina do que o produto comum vendido em maços. Mas assusta saber que os danos às cordas vocais podem até deixar a pessoa muda. Os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, se tornaram populares, principalmente entre os jovens nos últimos 15 anos, apesar da queda histórica do tabagismo convencional. Atualmente, estima-se que cerca de 27 milhões de brasileiros com 14 anos ou mais façam uso de cigarros tradicionais ou eletrônicos. Especialistas alertam que, embora tenham aparência inofensiva, os dispositivos concentram até 3 vezes mais nicotina que o cigarro comum e liberam metais pesados e substâncias químicas associadas a câncer, ansiedade e depressão. Um dos efeitos mais preocupantes do vape está nas cordas vocais. Médicos relatam o crescimento de casos de inflamações na laringe em usuários frequentes, com sintomas que vão de rouquidão à perda temporária da voz. O excesso de tragadas, que pode chegar até 3.000 por dia, contra uma média de 200 em fumantes de cigarro comum, acelera os processos inflamatórios e intensifica os danos às vias respiratórias e ao sistema vocal. O aerosol inalado pelos usuários contém não apenas nicotina, mas também aromatizantes e substâncias que, ao serem aquecidas a cerca de 250 graus, se transformam em partículas ultrafinas, capazes de atingir diretamente os pulmões. A nova geração de vapes utiliza sais de nicotina combinados a ácidos, o que aumenta ainda mais o risco. Essas micropartículas chegam aos alvéolos pulmonares e caem rapidamente na corrente sanguínea, provocando inflamações em todo o organismo. Estudos indicam que os efeitos nocivos do cigarro eletrônico aparecem em um ritmo muito mais acelerado do que os observados no tabaco tradicional. Jovens que utilizam o dispositivo por apenas alguns meses já relatam sintomas graves que no cigarro convencional levariam décadas para surgir. Uma pesquisa do Instituto do Coração, em parceria com a Vigilância Sanitária, apontou que os usuários de vape podem apresentar níveis de nicotina até 6 vezes superiores aos de fumantes comuns. Outro dado preocupante é a velocidade com que a dependência se instala. Enquanto no cigarro tradicional o vício tende a se consolidar ao longo de anos, no eletrônico muitos jovens relatam dependência intensa entre 3 e 6 meses de uso. Cerca de 70% dos entrevistados em levantamentos recentes tinham entre 18 e 25 anos e nunca haviam fumado antes de experimentar o vape. Os especialistas reforçam que, longe de ser uma alternativa segura, o dispositivo representa um risco acelerado para a saúde respiratória, cardiovascular e vocal. A frase "passando de pai para filho" está caindo em desuso, pelo menos no setor de caminhões. Os jovens não querem enfrentar as jornadas nas estradas, mesmo com os caminhões cada vez mais fáceis de dirigir. O Brasil enfrenta uma queda significativa no número de motoristas de caminhão habilitados, o que vem preocupando o setor de transporte de cargas. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, nos últimos 10 anos, o total de condutores autorizados na categoria C caiu quase 63%. Em 2014, o país registrava cerca de 3,5 milhões de habilitados, número que encolheu para pouco mais de 1,5 milhão em 2023. Embora nem todos atuem como caminhoneiros, a redução reforça a percepção de escassez de profissionais nas estradas. Empresários do setor afirmam que já há caminhões parados por falta de motoristas e pesquisas confirmam o envelhecimento da categoria. Um levantamento da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos em 2024 revelou que a idade média do caminhoneiro é de 46 anos, sendo que quase metade dos trabalhadores tem mais de 46 anos. Antes, era comum um caminhão passar de pai para filho, mas hoje muitos motoristas preferem oferecer outras oportunidades aos herdeiros, o que acelera o envelhecimento da categoria. A rejeição à profissão também se explica por uma série de fatores. A falta de infraestrutura nas rodovias, o medo de assaltos e a desvalorização do frete afastam novos profissionais. Na pesquisa, 35% dos entrevistados afirmaram que a lei do piso mínimo de frete, criada após a greve de 2018, não é respeitada em negociações. Apesar de garantir valores
mínimos atrelados a uma tabela de custos, o dispositivo ainda é questionado na Justiça e não é cumprido por todas as empresas, deixando os caminhoneiros em situação de vulnerabilidade. Outro ponto crítico é a falta de pontos de parada e descanso adequados no país. Atualmente existem apenas 8 locais com infraestrutura completa, como pátio seguro, refeições e chuveiros, todos administrados por concessionárias. Para muitos motoristas, a ausência de suporte nas estradas, somada ao tempo prolongado fora de casa, pesa na decisão de abandonar a profissão. O contraste com alternativas como o trabalho em aplicativos, que exige menor investimento, também ajuda a explicar a evasão. Diante desse cenário, empresas de transporte têm buscado novas formas de atrair mão de obra. Algumas oferecem auxílio para que funcionários tirem a habilitação específica, cujo custo pode chegar a R$5.000, enquanto outras recorrem à contratação de agregados, modelo tradicional no país. No entanto, especialistas alertam que, com 65% das cargas brasileiras ainda dependendo das rodovias, a falta de caminhoneiros pode comprometer a logística e pressionar os custos em toda a cadeia de abastecimento. Os brasileiros estão viajando menos e gastando mais. O anuário divulgado pelo IBGE também mostrou que, atualmente, o estado mais caro para visitar é Alagoas. Em 2024, foram realizadas 20.600.000 viagens no Brasil, um número menor do que o registrado em 2023. Porém, os brasileiros gastam mais nessas viagens. Foram gastos quase 23 bilhões de reais no ano passado. Os dados divulgados pelo IBGE mostrou que ninguém viajou no ano passado em 80,7% das casas brasileiras. A falta de dinheiro continuou sendo o principal motivo para a ausência de viagens. Outras justificativas apontadas foram a falta de necessidade de viajar, falta de tempo, falta de interesse e problemas de saúde. Entre as viagens realizadas com finalidade pessoal, o lazer foi o principal motivo indicado, seguindo por visita ou eventos de familiares e amigos. Grande parte das viagens feitas em 2024 foram domésticas, para um destino nacional. O meio de transporte preferido das pessoas para viajar continuou sendo carros, mas na segunda colocação houve mudança. O avião superou o ônibus em viagens no país pela primeira vez desde 2020. Tudo isso aconteceu no ano em que a renda do trabalho avançou no país. O estado de Alagoas foi o destino nacional com maior gasto em viagens pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, quem visitou o estado nordestino desembolsou em média R$ 366 por dia. São quase R$ 100 a mais do que a média das viagens no Brasil. A beleza das praias é um dos atrativos de Alagoas que chamam a atenção dos visitantes. Maragogi e São Miguel dos Milagres são exemplos de pontos turísticos locais. Depois dos estados nordestinos, os destinos que tiveram os maiores gastos diários em viagens nacionais, com pernoite, foram Distrito Federal, Pernambuco e Rio de Janeiro. Por outro lado, o Acre registrou um menor valor. Os viajantes que saíram do Distrito Federal desembolsaram o maior valor médio em viagens nacionais. Em sequência, os visitantes que partiram de São Paulo. A última edição do Jornal Toda Hora desta madrugada fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. A próxima edição do Jornal Toda Hora é às 9 horas da manhã. Tenha um bom começo de dia e até mais.